Isso. Bom, nós falamos a semana passada, ou a semana passada não, segunda-feira. Já tô ainda- Segunda-feira, a respeito do amor ao dinheiro, né? Que fala sobre o Deus do dinheiro, que é o Mamon, não é isso? Aham. Então, aí eu fui dar uma pesquisada, aí o que é Mamon na Bíblia? Na Bíblia, Mamon significa dinheiro. Jesus falou sobre os perigos de tornar a riqueza em um ídolo. Em vez de ter o coração dedicado a Deus, Mamon representa o domínio do dinheiro sobre a vida da pessoa. Em vez da pessoa dominar o dinheiro, ele é dominado pelo dinheiro, né? Esse Deus, né, Mamon, as pessoas são dominadas por ele. A palavra Mamon vem do aramaico e significa dinheiro ou riqueza. Não era uma pessoa, nem um espírito. Algumas traduções antigas ainda mantêm a palavra mamon. Em Mateus, capítulo 6, versículo 24, nós podemos ver, capítulo 6, versículo 24, né, que nós, aqui, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há um de odiar um em amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon, né, como está escrito. Mas traduções mais modernas refere-se tradução para português como dinheiro ou riqueza. Se você for ler em outra Bíblia, você vai ver que eles falam sobre riqueza. Nessa daqui fala sobre mamon. Jesus usou a palavra mamon para mostrar como a riqueza pode se tornar o Senhor de nossas vidas. O dinheiro escraviza quem se dedica a ele. Não podemos servir fielmente a Deus e também ao dinheiro. Somente um dos dois pode reinar no coração. Então, tem pessoas que dizem assim: o meu Deus é o meu dinheiro. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Então, porque tem pessoas que é tanto que tem pessoas que é tão apegada ao dinheiro que eles não conseguem ser dizimistas. Quando eles, vamos dizer assim, têm um salário alto, aí eles vão tirar o dízimo, aí diz, não posso dar tudo isso. Aí o que é que eles fazem? Eles diminuem o valor, né? Ou dá uma quantidade muito abaixo do que era para ser dado. Então, o perigo de adorar a Mamon, o dinheiro facilmente se pode tornar um ídolo. Precisamos de dinheiro, mas muitas coisas. E se não tomarmos cuidado, podemos cair no erro de colocar nossa esperança na riqueza. Quando o dinheiro se torna um ídolo, deixamos de seguir a Deus para alcançar mais riquezas. São pessoas que trabalham incansavelmente, como se a medida de ter não enchesse. Eles não têm tempo para lazer, não têm tempo para viver, não tem tempo para casa, não tem tempo para eles, não tem tempo para ninguém. Então, porque a vida deles é realmente em busca de dinheiro. Mas Mamon é um péssimo Deus. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que leva a muito sofrimento. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Quem dedica sua vida ao dinheiro tem muitos problemas. Você pode anotar aí o versículo, né? E depois pode estar conferindo esses versículos, 1 que Timóteo está 6, em 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, veja só, tem pessoas que esquecem de Deus por causa do dinheiro. Pessoas que não têm tempo para Deus, não têm tempo para adorar, não têm tempo para buscar o Senhor, porque diz assim, não, eu preciso ganhar muito dinheiro. E o interessante é que
como diz a palavra do Senhor, ganha o dinheiro no saco furado, porque quanto mais ele trabalha, mais ele não pode até ganhar, mais ele gasta. Gasta dinheiro em doença, gasta dinheiro em outras coisas que não traz nenhum benefício. Então, o dinheiro desaparece facilmente, não é segurança. Provérbios 23, capítulo 23, versículo 4 e 5. Aí vocês anotam, depois vocês leem. Dinheiro não satisfaz. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Dinheiro não salva. Provérbio 11, capítulo 11, versículo 4. Correr atrás de dinheiro pode levar à destruição. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Uma vida dedicada a mamon é uma vida de medo, frustração e sofrimento. Precisamos de uma base mais sólida para nossas vidas. Precisamos de Deus. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor, o apego. Né? Vocês sabem que tem pessoas que antigamente tinham medo até de colocar dinheiro no banco, porque disse que o banco ia roubar. Colocava dentro do colchão, fazia um buraco no colchão e colocava dinheiro lá. Então, o dinheiro é importante nas nossas vidas, sim, mas a venerar o dinheiro, adorar o dinheiro, ou ter o dinheiro como nosso Deus, colocar ele em primeiro lugar em nossas vidas, é uma vida fadada a fracasso, né? Então, tem pessoas que realmente não são dizimistas porque amam o dinheiro. E, às vezes, como eu estou dizendo a vocês, eles não dão dízimo como é para dar, né? Dá abaixo, porque diz assim, vai faltar. E o dízimo é um ato de fé, né? Você dizima por fé. Se você não tiver fé para dizimar, fica difícil. Como é que você vai ter fé para as outras coisas? Nós sabemos que Deus não precisa de dinheiro, mas nós sabemos que a igreja precisa, a comunidade em que fazemos parte precisa. Há uma cesta básica para alguém, há uma arrumação na igreja, uma lâmpada que queima, alguma coisa que necessita dentro do templo. Então, isso é para o bom andamento da obra, né? Se precisa colocar um combustível, algo, que há uma necessidade. Então, nós precisamos sempre estar alertando as pessoas a isso. Porque, como eu estou dizendo, a medida de ter não enche. Quanto mais você tem, mais você quer. E quanto mais você quer, mais você deixa, você evita as outras coisas que são de suma importância em nossas vidas, para poder trabalhar bastante para ganhar muito dinheiro. Então, nós precisamos ter equilíbrio. Tudo na nossa vida precisa ter equilíbrio. Não é isso? Então, vamos voltar aqui para os nossos estudos, que é no Evangelho de Mateus, de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, né? Vamos aqui, que nós ficamos no versículo, no capítulo 6, o versículo 25, que Jesus ensina sobre a ansiedade, que é o versículo 25 do capítulo 6. Nós falamos sobre, Jesus ensina sobre o jejum, falamos um pouco sobre o jejum, né? Falamos sobre agora, trouxe a concretização do que significa mamon. A Bíblia é muito boa mesmo para você entender a Bíblia numa claridade muito grande, é a mensagem. A Bíblia é a mensagem, ela é uma Bíblia muito boa, você lê ela assim e não tem nenhuma dificuldade de compreender, né? Tem a Bíblia essa Bíblia também, a Bíblia Viva, também, apesar que os teólogos, quando estamos fazendo faculdade de teologia, eles não aceitam nessas Bíblias. Ele aceita uma Bíblia que é muito aproximada ao original, é a Bíblia de Jerusalém, né, que é uma Bíblia católica. Ela se aproxima mais dos escritos originais. Então, para uma compreensão melhor, que às vezes nós temos uma dificuldade em compreender as traduções,
né? Alguma tradução a gente tem dificuldade em aprender, em entender, então a gente pega essas Bíblias da linguagem mais clara para que nós possamos ter uma compreensão. Sabendo que a Bíblia no original, até a nossa que a gente tem, assim, que usamos, que é a de Almeida e tal, que é a mais, que as pessoas são mais confiáveis, né? Mesmo essas Bíblias, as versões delas, nós sabemos que ainda distancia bastante do original, né? Porque no original, a linguagem mesmo do original é uma linguagem bem compreensível, só que se fosse passar para os irmãos a linguagem da igreja, a linguagem da Bíblia, no original, eu acho que tinha muita gente que não aceitava Jesus, não. Dizia, não, Deus me livre. Por quê? Porque a linguagem é uma linguagem realmente verdadeira, né? Aí, se você for analisar, muita gente, então, eles melhoraram aqui a linguagem para que as pessoas pudessem entender e não tivesse, assim, tanto, vamos dizer assim, incompreensão nos assuntos, no que a palavra do Senhor fala, né? Então, Pastora, nos originais, pastora, no caso, assim, quando a senhora vai fazer algum estudo, pregação, alguma coisa, a senhora chega a dar uma olhada na Bíblia Católica ou não? na A senhora chega a ler alguma coisa para fazer comparação? Eu uso várias versões, mas, assim, a da Católica, a senhora faz também? A senhora usa? sim, porque sim, porque só essa de Jerusalém. Essa de Aham. Jerusalém, ela se aproxima um pouco é a que mais se aproxima dos originais. Apesar Normalmente, dela ser a gente ganhou um, eu nem sei se é vou até ver se é Jerusalém. a Bíblia de Jerusalém. Aí ela se iguala um pouco aos originais, na nossa linguagem, né? Ele fala na nossa linguagem, mas é a que mais se aproxima aos originais. A outra Bíblia que é muito boa é a Bíblia de palavra-chave, que você tem o grego e o hebraico atrás nas partes de trás das páginas da Bíblia. Ela é muito boa também, porque uma palavra, vamos dizer assim, você sabe que a Bíblia, quando a gente vai ler a palavra, dentro do versículo tem uma palavra-chave. Tem. Nessa palavra-chave, né, é que muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu vou falar tudo sobre isso. Não, mas você vai falar uma palavra que, dentro de toda essa, vamos dizer aqui onde Jesus ensina sobre o jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas. Aí você pega a palavra hipócritas. Então, o versículo aqui é jejum, nós vamos falar sobre jejum, né? E vamos ver qual é a postura do jejum do hipócrita. Então, isso é uma palavra-chave. Sim. Você vai explicar o que tem, qual é a hipocrisia que tem no jejum, qual que é que a pessoa que é hipócrita, como é o jejum deles, né? Então, cada palavra, cada versículo tem uma palavra-chave. A palavra-chave deste versículo aqui, nós podemos encontrar que é o jejum, a hipocrisia, né, que a gente pode ver aqui também, e o galardão, mas o que está mais associado é ao jejum e à hipocrisia. São as duas palavras-chave desse versículo, que a gente não pode fazer como eles. Aí a gente vai ver qual é o procedimento do hipócrita quando está jejuando. Então, a palavra-chave aqui é não jejuar como os hipócritas. Ficou claro aí? Vocês já tinham percebido isso ou não? Né? Então, como eu devo jejuar? Então, não, como é o jejum dos hipócritas? Aí você vai ver, os hipócritas jejuavam dessa maneira, os hipócritas agiam dessa maneira. Então, aí o Senhor, aqui na palavra, no Evangelho, está dizendo que a gente não deve jejuar como os hipócritas. Aí a gente tem que ver, analisar como é que eles jejuam para que a gente não faça a mesma coisa. Entendeu? Então, cada palavra, cada versículo, aliás, tem uma palavra-chave. É por isso que os estudiosos, os pregadores, quando eles estudam bastante, ele diz assim,
Repita esta palavra. Quando ele diz repita esta palavra, é a palavra-chave que ele encontrou dentro do versículo. Então, é a palavra que é repetida. Não é isso? Eu sei que vocês sabem, mas não custa a gente dar uma pinceladinha. Então, é isso. Então, por isso que eu sempre, quando eu falo a respeito da palavra, eu digo que a Bíblia tem resposta para tudo. Aí a Bíblia não só trabalha o espiritual, ela trabalha o emocional, ela trabalha o físico, ela trabalha o ser humano por completo. Então, veja só, Jesus ensina sobre a ansiedade. A ansiedade, a gente veio conhecer ela no tempo desse, né? Que se fala muito hoje, é a doença do século, é a ansiedade, né? Hoje você vê que a ansiedade é a doença do século. Mas Jesus já falava sobre a ansiedade. Nós viemos entender, viemos aprender, viemos compreender, ou estudar, ou entender o assunto da ansiedade agora, né? Agora, atualmente. É quando nós viemos compreender, mas a palavra do Senhor já falava sobre a ansiedade, não é isso? Então, veja só. Jesus ensina sobre a ansiedade. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, tudo que tiver de acontecer no dia, vai acontecer. Já está tudo prescrito, já está tudo determinado. Então, quando ele diz assim que nós não devemos estar ansiosos, porque as pessoas traz para o dia presente o futuro. É o que eu costumo sempre dizer, nós precisamos viver o dia de hoje como se o dia de hoje terminasse meia-noite e que o amanhã não tivesse dia. Para quê? Para que nós não tivéssemos uma ansiedade a ponto de nos adoecermos. Então, o que é que nós precisamos? Confiar no Senhor. Como ele diz aqui, né, porque ele cuida das aves do céu. As aves do céu se alimentam, as aves do céu têm água, as aves do céu, ele cuida delas. Ele cuida de maneira tal, se ele cuida das aves, que são pássaros que não falam, cantam, mas não têm o que nós temos como ser humano. Ele não cuidaria de nós? Então, esta é a pergunta. Às vezes a gente se preocupa tanto com o nosso corpo físico, esquecemos do nosso espiritual. A gente se esquece do nosso emocional,
a gente se esquece da nossa saúde e a gente se preocupa mais com o corpo físico. Então, eu me preocupo muitas vezes em estar bela, não que isso é errado, é porque há uma preocupação que se excede simplesmente a uma coisa só. Então, veja só, ele diz assim: não é a vida mais do que o mantimento? Então, a minha vida é mais preciosa do que a comida, do que o alimento. Então, quando aqui fala, então, a gente voltando para o mamon, as pessoas se esquecem da vida para poder adquirir muitos bens. Aí é onde é que diz: a vida não é mais preciosa, não é mais valiosa do que o mantimento? O mantimento é porque você trabalha exacerbado em busca de comida, em busca de alimento. Então, você não vai em busca simplesmente de ter o suficiente para sobreviver. Então, aí é onde a gente faz uma comparação, porque quando ele diz assim, e nem quanto ao vosso corpo, então, quanto ao meu corpo, que é a vez de beber, porque Deus é aquele que providencia. O Senhor é aquele que manda a chuva para encher os rios, né, as barragens, para poder a gente ter água. E Ele manda chuva para que a gente possa, o agricultor, no plantio que fez, nós possamos ter alimento. Então, quem cuida disso tudo é Deus. É Deus quem cuida. Aí ele diz assim: nem que a vez de vestir, nem o que a vez de calçar, vamos dizer assim, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então, veja só, há algo que é mais valioso e muitas vezes a gente não sabe valorizar. A gente, às vezes, ou você é de mais, ou você é de menos. Por isso que muitas pessoas entram numa ansiedade extrema, porque por causa disso, porque quer conseguir algo, quero conseguir algo, é, eu quero conseguir mais, eu quero mais, a medida de ter não enche. Eu quero, sim, trabalhar, ter o meu sustento, mas algo que eu não venha adoecer. Porque se eu adoecer, não vai adiantar para mim o dinheiro que eu estou ganhando. Eu vou gastar todo ele em remédio, vou gastar todo ele em outras situações, eu vou gastar ele em algo que eu poderia estar comprando algo diferente, mas aí eu trabalho demais, aí adoeço, aí quando eu adoeço eu vou ter que gastar aquele dinheiro que eu adquiri em remédio, né? Então, olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, e nem ajudam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, Deus se preocupa mais conosco do que as aves do céu. As aves do céu, elas sim louvam, mas elas não fazem o que nós, seres humanos, fazemos, né? Nós estamos aqui com um propósito, e o propósito é de exaltar o nome do Senhor. Então, nós precisamos estar bem para poder assim fazer. Veja só, o comentarista aqui no versículo 24, ele fala sobre o mamon, né? Não, no versículo 25, ele diz assim: por causa dos efeitos maléficos da preocupação, Jesus recomendou que não fiquemos ansiosos por causa das necessidades que Deus promete prover. A preocupação pode, primeiro, prejudicar nossa saúde, segundo, reduzir nossa produtividade, terceiro, afetar negativamente o modo como tratamos os outros. Quarto, diminuir nossa confiança em Deus. Quantos destes efeitos maléficos você está experimentando? Aqui está a diferença entre a preocupação e o interesse genuíno. A preocupação nos imobiliza, mas o interesse nos leva à ação. Então, o que é que eu estou. Qual é o meu interesse? Qual é a minha preocupação? Aí é quando diz o versículo 33. Buscai primeiro o lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Significa priorizar Deus em nossa vida, de modo que nossos pensamentos estejam voltados
para a sua vontade, nosso caráter seja semelhante ao do Senhor. Sirvamos e obedeçamos a Deus em tudo, o que é realmente importante para você. Pessoas, metas, desejos e até objetos disputam lugar em nossa vida. E se não formos firmes e escolhermos dar ao Senhor o primeiro lugar em cada área de nossa vida, qualquer um desses interesses pode ocupar rapidamente o lugar de Deus. Por isso que pessoas que querem enriquecer, pessoas que querem ter muito porque querem ser ricos, querem ser vistos, né? E nisso a gente vai adoecendo. Aí a gente faz o quê? A gente deixa de dar a Deus o lugar que é de Deus. E a gente dá lugar às coisas. Por isso que aqui no versículo 25 diz, olha, que esta preocupação que temos, muitas vezes com o corpo, com a alimentação, com o nosso bem-estar, um bem-estar que vai além do normal. Nós não precisamos muito para ser feliz. Nós precisamos de Deus. Por isso que aqui a palavra do Senhor diz, buscar primeiro o reino de Deus. Por que buscar o reino de Deus? Nós precisamos lembrar que primeiro nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, a minha vida, meu espírito, tem sede de Deus. O meu espírito anseia pelas coisas espirituais, né? O meu espírito, porque nós somos espírito. Então, nós precisamos das coisas que realmente que estão de cima, porque nós não somos daqui. Nós temos uma alma, a nossa alma é a sede das emoções. É na alma onde está as mazelas, os desejos exacerbados, as vontades, as situações desenfreadas. Então, por isso que ele diz assim, buscar primeiro o lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Que significa priorizar Deus. Quantas vezes a gente acorda e a gente nem diz assim, muito obrigado, Senhor. Não, eu vou ter que sair, eu já tenho que sair, eu já tenho que sair. E não é assim. Nós temos que, primeiramente, buscar o reino de Deus. Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu necessito da tua graça, eu te agradeço pela noite que me deste. Esse dia, Senhor, eu não sei o que está reservado para mim, mas eu preciso de ti. Então, em tudo que você busca, primeiro o reino de Deus, o Senhor vê a nossa devoção e Ele está pronto a nos abençoar. Aqui embaixo na terra. A Ele dá aquilo que necessitamos, precisamos. Ah, minha filha precisa disso. Eu vou mandar para ela. E Deus, às vezes, usa pessoas que a gente nem imagina. Às vezes, Deus, ele providencia algo para a gente que a gente olha assim, poxa, fica até surpreso. Nós precisamos se voltar para Deus. Nós temos, como diz assim, o nosso caráter seja semelhante ao do Senhor. Servirmos e obedeçamos a Deus em tudo. Então, nós estamos aqui para obedecer tudo aquilo que me foge da obediência, eu me ausento. Pode falar, Miguela. Pastora, é bem comprovado o que a senhora está dizendo, Porque porque não estou... Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo aí? Não estou ouvindo, não. Por que eu Bom não dia, estou ouvindo? paz do Senhor, as irmãs. É bem comprovado que a Eu estou pastora ouvindo. né? Que um dia eu estava na pia conversando, aí eu conversando com o Senhor, né? Eu disse, Papai do céu, a palavra do Senhor diz que a gente tem que primeiramente buscar o Senhor, servir ao Senhor. Mas, Paizinho, o Senhor sabe o que nós necessitamos, o Senhor conhece o nosso amanhecer e o nosso deitar. Aí eu disse, Paizinho, Noemi tá com as roupinhas dela tudo perdida, eu gosto de arrumar ela decentemente, gosto de levar ela arrumadinha para a igreja. O Senhor sabe de tudo. E quando ela chegou da escola, ela chegou com a sacola de roupa. Aí eu fui e me lembrei, né, que eu tinha conversado na pia com o Senhor. Aí eu disse, tá vendo aí como Deus ele é fiel? A gente, Vocês muitas estão vezes, ouvindo? Eu não estou.
A gente se inquieta com Não pouca estão coisa, ouvindo, né? de jeito nenhum. Mas Deus, ele é aquele que providencia, né? Ele conhece e cuida. Ele cuida detalhadamente das nossas vidas. E quando a senhora começou a falar, eu me lembrei. Parou. A pastora está ouvindo a gente? Nos ouve, Malta? Pastor, está ouvindo?